uma idade de 99 anos. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quando a mim será contigo, a minha aliança será pai de numerosa nação. Abraão já não será o teu nome, e assim Abraão, assim não será o seu nome, e sim Abrão, porque por pai de numerosa nação. Amém? Livro de Êxodo, 1:15 em diante. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sífera e a outra Puá, dizendo: Quando serviste de parteira aos hebreus, exterminais os filhos homens, mas as mulheres deixai viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixara viver o menino. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso? Deixaste viver os meninos. Versículo Êxodo 2:1. Foi ser um homem da casa de Levi e casou-se com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco e calafetou com betume e pinche. E pondo-lhe nele o menino, lançou no caiçai, à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de caiçais, enviou uma criada e o tomou, e abrindo viu uma criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Amém? Glória a Deus. Você está sentado no nome do Senhor. Queridos, temos 2 versículos bíblicos. Um fala sobre a promessa na vida de Abraão, e Deus fez uma promessa na vida dele e das nações que há de vir sobre a vida dele, que Deus ia abençoar a nação que viesse depois dele, os filhos que viessem depois dele, os netos que viessem após dele. Mas chega uma época que é levantado um homem chamado José. José, todos conhecem a história que José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi lançado no calabouço, ele foi levado para o Egito, ele sofreu no Egito, mas Deus honrou a vida dele. E havia uma promessa sobre a vida deles. E a Bíblia vai dizer que o povo, os irmãos de José, é levado até o Egito. E chegam no Egito, eles começam a crescer, eles começam a se multiplicar. E Faraó é morto, e é levantado um novo Faraó sobre a vida daquele povo. E quem veio atrás sabia o que José tinha feito por aquele povo, que tinha feito para que aquele povo não viesse a sofrer, a morrer. Mas quem viesse depois de Faraó não conhecia sim a história, mas não levava a história a sério, levava a história à frente do que José tinha feito, que o povo de Israel tinha feito pelo povo do Egito. E a Bíblia vai dizer que é levantado um novo Faraó, e esse Faraó, ele vai contra o povo de Israel, vai contra o povo de Deus, e começa a escravizar o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo começou a ser escravizado, começou a fazer muito serviço que não era para ser feito, começou a lidar com serviço que não era para eles fazer, que era do povo do Egito. E o novo Faraó é levantado e fala que
que o povo de Israel tem que ser oprimido para que eles não possam crescer. Por quê? Eles sabiam que o povo de Israel crescia porque era promessa na vida de Abraão. Deus tinha feito uma promessa que a nação ia se multiplicar, ia crescer, ia ser uma nação forte, ia se multiplicar como a areia do mar sobre a terra. E vendo o faraó que aquele povo estava se multiplicando, crescendo, estava ficando maior do que o povo do Egito. Então ele se levanta e fala: olha, começa a matar as crianças, homens, porque se não tiver crianças homens, eles não vão poder multiplicar, eles não vão poder crescer. Muitas vezes eles estão querendo barrar alguma promessa que está sobre a tua vida. Começa a Deus trazer uma revelação sobre a minha e a tua vida, dizendo que querem muitas vezes barrar a promessa de Deus sobre a tua vida, mas esqueceram que quem prometeu foi Ele, e Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez sobre a tua vida. E tentaram barrar a promessa do povo de Israel, querendo acabar com o povo de Israel, querendo destruir a nação que Deus tinha levantado sobre a terra. Israel até hoje é um grande forte diante de Deus. Tentam destruir Israel, mas Israel está no centro de tudo. Israel tem uma promessa sobre Israel, e poderão se levantar, quem for contra Israel vai cair, porque Deus tem uma promessa sobre Israel. Somos linhagem de Israel, somos nação escolhida por Deus, eleito por Ele, e quem se levantar contra a nossa vida querendo dizer que vai ser vencedor vai cair, porque temos promessas sobre a vida. Se levantou aquele homem, aquela criança, quiseram barrar aquela criança, quiseram matar, mas somos prometidos e escolhidos e guardados por Deus. A promessa se estende no Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos diante da sombra de Deus, estamos diante da sombra do Onipotente, descansamos na sombra de Deus. Quem vier contra nós para se levantar para tentar destruir as nossas vidas não vão ter sucesso, porque temos uma promessa diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que é levantado Moisés, ele nasce da linhagem, e Deus tinha escolhido Moisés desde o ventre da sua mãe, porque Deus não aguentava o povo a sofrer, a chorar mais. E a Bíblia vai dizer que Moisés ele nasce, mas antes de Moisés nascer, Faraó se levanta e fala: olha, é o seguinte, todas as crianças que nascer homem, você as parteiras vão ter que matar, vão ter que acabar, porque o povo está crescendo, a nação está crescendo, e essa nação crescendo, ela vai acabar de se rebeliar contra alguém, contra o nosso adversário, e pode chegar a destruir a nossa nação. E o povo começa a crescer, e Faraó, ele começa a se indignar com aquilo, mandando matar os filhos dos hebreus. Mas aí é nascido um João, uma criança, com o nome de Moisés. Esta criança, ela fica 3 meses na sua casa. Imagina, 3 meses sem alguém saber que aquela criança tinha nascido. 3 meses sem as vizinhanças saber que aquela criança tinha nascido. 3 meses sem aquela criança chorar, sem a mãe poder levar aquela criança para tomar muitas vezes um sol. 3 meses sem aquela criança poder sair para a rua, sem poder tomar um vento, sem poder alguém conhecer aquela criança foi ocultada em 3 meses. Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes o inimigo tem tentado calar a nossa voz, tem tentado calar a nossa voz para falar alguma coisa, mas não conhece o passado da nossa linhagem, não conhece a promessa que Deus tem sobre a tua vida, não conhece a promessa que Deus colocou sobre a tua vida, tentado calar, ofuscar o brilho do Senhor sobre a tua vida. Mas o que eu quero dizer sobre a tua vida, muitas vezes esses 3 meses têm ficado ofuscado,
o brilho do Senhor sobre a tua vida tem tentado ser apagado, mas o momento de Deus brilhar sobre a tua vida, o momento de você falar, o momento de Deus se manifestar sobre a tua vida está chegando. Aquela criança ficou 3 meses ocultada, 3 meses sem poder chorar, sem poder sair, sem poder ser lançado por alguém, ser visto por alguém. Mas os 3 meses sobre aquela criança foi chegada. Aleluia, e a Bíblia Deus vai dizer que aquela criança é colocada num cesto e colocada sobre a margem do rio, e o rio começa a levar aquela criança. Eu quero dizer muitas vezes que aquela criança, no momento que ela estava passando por aquele rio, no momento que ela foi colocada sobre aquele rio, muitas vezes ela passou perigo de ser, muitas vezes, aquele cesto afundar, de uma onda, de uma pedra bater e aquele cesto virar. Mas eu quero dizer para você que tinha promessa na vida daquela criança, tinha promessa sobre a linhagem daquela criança, e a promessa de Deus sobre a vida daquela criança tinha que se cumprir. A promessa de Deus sobre a tua vida tem que se cumprir. A promessa de Deus sobre a tua vida está chegando. A promessa de Deus sobre a tua vida está chegando e vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando aquela criança estava descendo por aquele rio, aquela criança estava sendo guardada pelo Senhor, aquela criança estava guardada pelo Todo-Poderoso. A promessa de Deus estava começando a se cumprir na vida do povo de Israel. E eu quero dizer uma coisa para você: as promessas de Deus, muitas vezes as pessoas podem pensar que vai morrer sobre a sua vida. Muitas vezes a promessa de Deus sobre a tua vida, tem alguém olhando, pensando que vai morrer a promessa de Deus sobre a tua vida. E esqueceram que Ele é verdadeiro, fiel para cumprir as promessas de Deus sobre a tua vida. E aquele jovem foi vista pela filha de Faraó. Aquela criança foi pegada naquele cesto, da margem daquele rio, onde ela estava muitas vezes em perigo de algum animal comer aquela criança, de ser afetado por aquela criança, de alguma cobra que estava na margem daquele rio pegar aquela criança. Mas Deus estava aguardando aquela criança, porque tinha uma promessa sobre a vida daquela criança. Muitas vezes está demorando, você está pensando que está demorando a promessa de Deus sobre a tua vida, mas não se preocupa que o momento certo está chegando. Aleluia, Deus. O momento de você falar alguma coisa está chegando, a promessa da sua voz falar está chegando, não se preocupa. Muitas vezes você está sendo oprimida e está calada, alguém está oprimindo a tua voz, mas eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus prometeu sobre a tua vida de vir virá. Aleluia, não tardará. Muitas vezes você está pensando que está tardio, mas esta promessa vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Tem levante? Tem opressão? Tem. Mas a promessa de Deus vai ter que se cumprir na tua vida. Há de fazer o que precisar fazer, mas Deus vai fazer para que esta promessa venha se cumprir na tua vida. Meu querido, meu amado, minha amada irmã, quando Moisés foi lançado por aquele rio, muitas vezes a mãe de Moisés falou assim: acabou tudo, agora Moisés vai ser lançado, ele vai se afogar, e algum bicho vai devorar Moisés. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando o sonho daquela mulher estava pensando que estava se findando, ali estava começando a se cumprir o sonho de Deus. Aleluia. Sobre a vida daquele povo de Israel. Se começou a se cumprir sobre a vida dos hebreus o sonho de ser liberto, o sonho de sair daquela angústia, o sonho de ser oprimido, e o sonho de estar ali, muitas vezes era um pesadelo ali, de ser oprimido pelo povo de Faraó, de ser oprimido pelo povo de Faraó, mas ali estava começando o sonho de ser liberto do povo. A Bíblia vai notar em Deus dizendo assim, que Deus escuta o povo do Egito, o povo de Israel que estava ali no Egito. O povo é escutado por Deus, e Deus se levanta do trono para começar a agir pelo seu povo, para começar a planejar como Deus ia tirar o povo da escravidão do Egito. Quando Moisés nasce e começa a se cumprir o plano de Deus,
Moisés é levado ao teu Egito. Ele é levado ao teu Egito e ele vai morar dentro de um lugar onde queriam matar ele, queriam acabar com ele. E ele cresce, a Bíblia vai dizer que ele cresce no meio dos egípcios. Ele cresce no meio de Faraó. Ele cresce no meio da opressão. Entenda uma coisa, a revelação de Deus para você. Deus está te dando crescimento no meio da tua angústia, no meio do teu problema, no meio da tua luta. Deus está te dando crescimento. Moisés estava crescendo no meio da opressão. Aleluia. Moisés estava aprendendo no meio da luta daquela pessoa que estava oprimindo o povo o povo de Israel. O povo de Israel estava sendo oprimido pelo egípcio. E Moisés estava crescendo no meio do egípcio. Deus está trazendo crescimento no meio da tua luta, no meio no meio desse deserto. Deus está trazendo crescimento para você. Aleluia, Deus. E Moisés começa a crescer ali no meio, começa a aprender as coisas do egípcio, começa a aprender a linguagem do egípcio, começa a aprender a cultura do povo egípcio. Começa a aprender no meio da riqueza do povo egípcio. Começa a estudar no meio do povo egípcio. Começa a aprender as coisas que o egípcio fazia. Deus estava trazendo crescimento a Moisés no meio do egípcio. E a Bíblia vai dizer que chega um momento que Deus começa a abrir os olhos de Moisés, dizendo: Moisés, tu veio da linhagem de hebreu, e no meio promessa, no meio deste povo eu tenho promessa, e esse povo está sendo oprimido pelo egípcio, estava sendo oprimido por eles, e ele começou a estudar a sua descendência, a história da sua vida, da onde ele veio, o que aconteceu, e ele começou a estudar isto. Começou a ver que ele estava no meio de uma linhagem que não era chamado por Deus. Estava no meio de um povo que estava oprimindo o povo da sua descendência. Aleluia, Deus. O povo dos seus pais, o povo dos seus avós, bisavós, tataravós. Entenda que a promessa de Deus, ela se estende pela sua geração. Aleluia, Deus. Pela sua família. Glória a Deus. Quando você está no caminho do Senhor, a sua promessa de Deus sobre a tua vida é estendida. O que você é abençoado, a sua família também é abençoada, porque Deus tem uma promessa sobre a tua vida e sobre a tua família. E Moisés começa a ver o povo ser oprimido e Moisés não aceita. A Bíblia vai dizer que Moisés, quando vê um hebreu ser oprimido pelo egípcio, ele se levanta e detém aquele homem, mata aquele homem, por não aguentar aquilo que ele estava vendo. E quando ele mata aquele homem, porque estava oprimido um hebreu, a Bíblia vai dizer que ele esconde o corpo daquele homem. Mas um dos hebreus tinha visto o que ele tinha feito. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés vê dois hebreus brigando entre si, ele vai lá e entra no meio. E Moisés, totalmente, ele é acusado, falou: olha, você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? Você vai matar também a gente? Você vai enterrar a gente? E ele começa a ser oprimido pelo povo da sua própria nação, para ser acusado pelo povo da sua própria nação. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele é oprimido e ele começa a ver as coisas erradas. E a Bíblia vai dizer que ele vai e foge, porque ele é acusado. Chega ao ouvido de Faraó que ele tinha matado um egípcio. Chega no ouvido de Faraó e Faraó manda ir atrás dele para matar ele. E ele foge. E ele foge para uma nação e chega ali. Ele começa a reconstituir uma família. E a Bíblia vai dizer, o primeiro ponto, que ele é chamado por Deus. A Bíblia vai dizer que ele vê uma sarça. E a sarça, ele olha aquela sarça, e a sarça não se consome. E ele chega próximo para poder ver o que está acontecendo no meio daquela sarça.
E a Bíblia vai dizer que uma voz sai daquela sarça dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é santo. Aleluia. A promessa começa a se cumprir, a ser gerado. Entenda que a promessa começa a ser lançado sobre o povo. E Moisés é levantado naquela nação. Aleluia, Jesus. Para ir contra Faraó. Para ir contra aquela nação que estava oprimindo. E começa Moisés a ser levantado como profeta no meio daquele povo. E Moisés chega até a Faraó e fala: Faraó, liberta o povo de Deus. Liberta o povo de Deus. Porque Deus está muito furioso contra a tua vida. Você está oprimindo o povo. A Bíblia vai notar e dizer que Deus tem um ciúme muito grande a favor do seu povo. Porque Deus tem promessa sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Somos filhos, nação escolhida por Deus. Aleluia. Quem é aquele pai que quer que alguém maltrate o seu filho? Ele vai dizer: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Aleluia. Muitas vezes o pai ele fica aborrecido com o seu filho. Glória a Deus. Ele fica triste com o seu filho. Mas ele, em seu coração, ele não se oprime contra o seu filho. Entenda que a sua mãe, ela pode chegar e ficar chateada com o seu filho, mas abandonar não. Uma verdadeira mãe, ela não abandona o seu filho. Aleluia. Uma verdadeira mãe não larga o seu filho. Ela pode estar aborrecida com o seu filho, mas quando o seu filho toma uma topada e se machuca e começa a chorar, sua mãe vai falar: filho, o que está acontecendo com você? Ela se chega diante do seu filho para ver o que está acontecendo, se ele está machucado, se ele está bem ou não. Quando o filho ele está doente, pode ser a hora que for, de madrugada, a mãe pode estar cansada da maneira que for, ela se levanta para cuidar do seu filho. Aleluia, Deus. Meu querido irmão, o que eu tenho para dizer esta noite, esta manhã para você, que Deus, Ele está preocupado com a situação. Muitas vezes com o seu coração angustiado, no momento de tristeza, você muitas vezes tem lançado palavra contra Deus. Muitas vezes Deus está entristecido com você, mas a momento nenhum Ele vai te abandonar, a momento nenhum Ele vai te deixar. Ele está vendo a situação, e esta manhã é manhã de se chegarmos diante de Deus, para Ele chegar diante de vós. Aleluia. Deus tem visto a tua situação diante dEle, tem visto a tua fase diante dEle, mas Ele está dizendo: filho, volta, porque eu preciso trabalhar diante de ti, eu preciso trabalhar sobre a tua vida. Mas muitas vezes teu coração você está dizendo: mas eu estou na presença dEle, eu não estou afastado dEle, eu tenho buscado a presença dEle, eu tenho estado na casa do Senhor, eu tenho estado diante dEle, eu tenho buscado os cultos, eu tenho vindo aos cultos, eu tenho estado diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Mas Ele tem dizendo para você: filho, se chega mais a mim, que eu vou chegar mais a Aleluia. Deus. Não estou dizendo que você está desviado, não. Não estou dizendo que você está afastado do caminho do Senhor. Deus está dizendo para você: filho, eu quero que você se achegue mais a mim. Aleluia. Tenha mais intimidade comigo. Glória a Deus. Não é que você está na casa do Senhor, você está buscando os cultos diante do Senhor, você esteja desviado, não. Ele está dizendo assim: filho, se chega mais a mim, que eu preciso ter uma intimidade mais contigo. Aleluia. Eu preciso ter uma profundidade mais contigo, eu preciso falar mais íntimo ao teu coração. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele começa a se achegar a Deus, Deus começa a ter uma intimidade mais profunda com Ele, começa a conversar mais com Ele, começa a visitar mais Ele para falar com Ele. Moisés fala com Deus, Deus fala com Moisés, intimidade. Ele começa a ter uma intimidade mais profunda com Moisés, Moisés começa a ter uma profundidade com Deus, Deus começa a ter uma profundidade Aleluia, com Moisés. Deus. Entenda uma coisa: se chega mais diante do Senhor, busca mais a presença dEle, Aleluia. porque Ele precisa te usar nesta terra. Aleluia. Tem muita alma que precisa de você, mas você tem que estar preparado, meu querido. Quando Moisés estava no meio do Egito,
ele estava sendo preparado. Quando ele estava no meio de Faraó, ele estava sendo preparado pelo que há de vir sobre a vida de Moisés. Moisés, ele tinha um traçado muito grande a passar sobre a tua vida. E Deus estava se preparando Moisés pelo que há de vir sobre a vida de Moisés. Aleluia. Muitas vezes o levante vinha sobre a vida de Moisés pelos seus irmãos, pelas aquelas linhagens que estavam com ele, pelo seu familiar que não acreditava no seu ministério. Porque muita gente não acredita no seu ministério. Aleluia, Jesus. Muita gente não acredita na sua vida próspera. Muita gente não acredita que você vai vencer na vida. Aleluia. Muita gente está dizendo, ele vai ficar nessa posição, do jeito que ele está, ele não vai crescer de maneira nenhuma. Esse ponto que ele está chegou para a vida dele, ele não vai passar disso. Mas esqueceram quem prometeu sobre a tua vida é fiel para Glória a Deus. Ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Ele é verdadeiro e ele vai cumprir as promessas sobre a tua vida. Glória a Deus. Não pare de maneira nenhuma, não estacione de maneira nenhuma, porque há de vir virá sobre a tua vida. O que há de vir sobre a tua vida virá. Estou pregando para esta manhã, para pessoas que têm o conhecimento do Evangelho da Palavra. Jesus. Glória a Deus. Para pessoas que vêm muitas vezes há 10, 20 anos, ou pessoas que vêm há um ano, 2 anos, que estão ouvindo a Palavra de Deus já faz tempo. Que estão ouvindo a promessa de Deus faz tempo. Aleluia. Que estão ouvindo esta palavra faz tempo. Que Deus vai fazer, que Deus vai agir, que Deus vai dar, mas primeiro para Deus dar, tem que haver achegamento diante dele. Verdade, Deus. Porque um filho com intimidade com ele é mais fácil. Verdade. Porque quando o filho tem amizade com o pai faz de tudo para dar alguma coisa para ele. Esses dias, a minha filha chegou para mim, ela tem 11 anos, ela chegou para mim e falou: pai, eu quero um sax, eu quero aprender a tocar o instrumento. E quando a palavra é lançada ao coração do pai, o pai começa a pensar, falou: minha filha quer alguma coisa, ela quer um sax para tocar no Evangelho, ela está no caminho. E o coração do pai começa a se mover, começa a trazer um planejamento. E ele entenda que quando você traz uma oração a Deus, há todo um movimento e um planejamento no céu. Aleluia, Começa a ver um Deus. planejamento e um Glória movimento a no céu. Deus, aleluia. Eu olho por mim porque eu comecei a planejar para comprar aquele instrumento. Eu comecei a planejar, eu comecei a pesquisar como eu ia comprar aquele instrumento. Comecei a entrar na internet e ver o preço do instrumento. Eu comecei a conversar com pessoas que tocavam o instrumento. Eu comecei a trazer um planejamento para que aquele instrumento viesse a ser comprado. Eu falei: Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Comecei a adaptar no meu coração, trazer um planejamento no meu coração, dizendo assim: olha, esse instrumento custa tanto, eu vou tirar tanto, eu vou parcelar tanto, mas eu vou comprar esse instrumento para minha filha, para trazer um desejo que está no coração dela. Aleluia. Entenda, meu querido irmão, olha a palavra que Deus está trazendo ao teu coração nesta manhã. Labracã mandar a sub quer vai. Delá mandu e decá labra sub cantará. Esses dias Deus trouxe ao meu coração de um dia que eu fui pregar no ministério do irmão, e Deus me trouxe, que Deus falou assim: olha, vocês não vão ficar aqui. Eu lembro, porque Deus traz a ciência ao profeta. Deus disse para mim, para falar para a irmã, falou assim: olha, Deus falou para mim que vocês não vão ficar aqui, Deus está levando vocês para outro lugar. Glória a Deus. E Deus falou para mim assim: olha, e este lugar Deus vai aumentar, vai ser um lugar grande. Mas muitas vezes na visão você fala assim: mas esse lugar que está aqui é menor do que lá. Não, Deus está trazendo crescimento. É Deus, aleluia. Mas a promessa de Deus está sendo cumprida. Aleluia. Por quê? Deus falou que ia tirar de lá, e Deus tirou e trouxe para cá. Glória a Deus. Os projetos de Deus, entenda que os projetos de Deus, Glória a Deus. Ele faz os movimentos muitas vezes que a gente não entendemos. Ele traz um movimento que muitas vezes não entendemos. Deus precisou tirar de lá porque tinha um povo aqui que precisava deste ministério aqui. Glória a Deus. Mas muitas vezes vão dizer assim: olha,
Mas Deus disse, chegou para Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes alguém passa lá na frente e diz: olha, esse ministério fechou, cadê a promessa de Deus? Dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas não estão vendo que o ministério ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir sobre a minha e lá para cá sobre a tua vida. Lá mandar a sub. Maravilhoso. Não vai parar a promessa de Deus sobre a tua vida. Está sendo gerada, está crescendo, está sendo regada. E quem está regando esse ministério é o próprio Deus. Quem está mapeando esse planejamento é Deus. Quem está projetando é o arquiteto Deus. Quem está fazendo a fundação desse projeto é o engenheiro Deus. E quem está nesse projeto na mão de obra como mestre é Ele. Ele está no projeto de tudo, Ele está na arquitetura, Ele está na fundação como engenheiro, Ele está colocando a mão como mestre de obra, e Ele está fazendo como pedreiro. Entenda que tudo está no planejamento de Deus. Ele não sai um momento deste planejamento, Ele não dá as costas em nenhum momento. Sobre este planejamento está no coração dele, está sendo mapeado por Ele, está no projeto dele, e este projeto não vai morrer de maneira nenhuma, está no crescimento dele. Glória a Deus. Esse projeto foi plantado, está sendo regado e crescendo no coração de Deus. Aleluia, Jesus. Quando Deus ouviu que aquela nação estava sendo oprimida, Deus começou a gerar algo no coração dele. Aleluia, Jesus. Deus começou a formatar algo no seu coração. Meus queridos, Faraó tinha um plano na vida deles. Aleluia, Deus. O plano de Faraó era acabar com a tua vida, é destruir a tua vida, acabar com a tua família, acabar com a tua estrutura. Entenda, o plano de Satanás é acabar com o teu projeto, acabar com a tua estrutura, acabar com o seu levante da tua obra sobre a tua vida. Mas o plano de Deus é fazer esse projeto sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Fortalecer as bases que Satanás quer destruir. Começar esta obra sobre a tua vida. Aleluia. Satanás, ele está indo contra uma coisa que ele não vai vencer nunca. Sobre o projeto que Deus fez, sobre a base que Deus fortificou, Aleluia, e sobre Deus. as paredes que Deus levantou. Glória a Deus. Que Satanás vai contra tudo que Deus está fazendo. Mas a Bíblia vai dizer que ele é derrotado. Aleluia, Por quê? Pela cruz do Calvário. glória a Deus. Quando Deus foi lá na cruz e derramou até a última gota do seu sangue sobre a tua vida, pela minha e pela tua vida, Ele arquitetou tudo um projeto. E esse projeto é como fosse um alicerce fortificado de concreto. Por dentro do concreto há ferros. Não há só aquela estrutura bonita que você vê por fora, que aquela só concreto, não. Há um planejamento, há um cálculo. Aleluia, Entenda que Deus, para estar te abençoando, Ele está fazendo um cálculo. Creio, Por quê? Pai. Porque aquilo que Ele tem que dar sobre a tua vida não tem que ser falho. O que Deus tem que colocar sobre a tua vida tem que ter estrutura. Aleluia, O que Deus. Deus tem que colocar sobre a tua vida tem que ter crescimento. Aleluia, Jesus. Quando o engenheiro ele vai levantar um prédio, ele começa toda a estrutura. Por quê? Muitas vezes o prédio é de 20 andares. E para esse prédio poder aguentar esses 20 apartamentos em cima dele, tem que ser calculado uma base, uma estrutura firme e forte. Aleluia. Entenda o que Deus quer falar desta manhã sobre a tua vida. Mas para poder ser feito essa estrutura forte, essa base forte,
tem que ser cavado, tem que enfrentar pedras, tem que enfrentar água, Jesus. tem que muitas vezes descer no buraco, caloria, passar pelo momento quente, ardido. Mas entenda que no meio dessa base que está passando tudo isso, Deus tem uma promessa lá embaixo. Aleluia. Aleluia. Glória a Se Deus. passares pelas águas, estarei contigo. Glória a Aleluia. Deus. Pelos rios as águas não te afogarão. Obrigado, Jesus. Se passares pelo fogo, o fogo não te consumirão, nem a chama arderá diante de ti. Aleluia, Jesus. Estrutura, meu querido. Deus está falando não somente ao seu coração, mas ao meu também. Quando esta palavra impacta, primeiro ela impacta. Oh, aleluia. Deus está falando para mim que está me estruturando também nesta manhã. Aleluia, Deus. Para enfrentar um dia de amanhã que há de vir sobre a minha vida. Aleluia. Deus está falando para mim que Ele está estruturando a minha base. Glória a O que há de Deus. vir sobre a minha vida é muito grande, Glória sobre a a tua Deus. vida é muito grande. Jesus. Mas tem que ter uma estrutura firme, forte para aguentar o que há de vir. Aleluia. Esta base tem que aguentar vento, temporal, chuva. Eita Deus. Essa estrutura tem que aguentar os ventos fortes. Porque o que está levantando, que está sendo levantado sobre essa estrutura é muito grande. Aleluia. O que está sendo levantado sobre essa estrutura é muito grande. Aleluia. Vai crescer muito e tem que ter uma base Oh, forte. aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes você está aqui nesta manhã dizendo: Senhor, a minha família ainda não é crente, os meus filhos ainda não é crente. Mas Deus está dizendo: filho, você é uma estrutura. Aleluia, Jesus. Você tem que ser uma base forte. Eu estou te fortificando primeiro lá para cá. Lecomonto e ela mandar a sub. Aleluia. Porque essa estrutura tem que aguentar o vento que há de vir sobre a tua família, sobre a tua vida. E você ainda é a base lá. Aleluia, Jesus. Você é a base, tem que estar firmada, tem que estar Glória a forte. Deus. Isso que está vindo sobre a tua vida, está vindo pedrada, mas não se preocupa. Eu fortificando a tua vida. Lá bandeira, pega o ponto e decai. Estas águas que está debaixo da tua estrutura, não se preocupa. Não vai acabar contigo, está te fortificando. Glória a Deus. Esta caloria que está vindo, muitas vezes ele chega e fala: Senhor, eu não alabecamanto e decalamandai, eu não vou aguentar mais, está difícil. Está vindo muito levante sobre a minha vida. Oh, aleluia. Está vindo um levante terrível contra a minha vida. Eu não estou aguentando mais. Nesta manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer: filho, eu estou te dando a estrutura forte. Aleluia. Estou te dando a estrutura forte para vencer. Aleluia, Jesus. Eu estou te dando a estrutura forte. Oh, glórias. E o que eu estou colocando na tua estrutura tem potássio, tem tudo que você Oh, precisa. aleluia. Para fortificar a tua carne, para fortificar a tua alma, para fortificar o teu espírito. Isso que eu estou colocando na tua estrutura tem tudo que você precisa. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus Jesus. está dizendo para você: não se preocupa, porque é grande o que está vindo sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei, Senhor. Eu sei, Porque Senhor. Moisés, Glória a para Deus. aguentar lidar com o povo, primeiro ele teve que ir lá no Egito aprender lidar com a raça pior que Glória a ele tinha. Deus. Aleluia, Para Senhor. lidar Glória a com o Deus. povo, ele primeiro teve que lidar com a raça pior que Oh, tinha. Senhor. Ele teve que crescer no meio de víboras. Meu Ele Deus. teve que crescer no meio de pecado. Rabanarabassúria. Ele teve que crescer Rabanaia, no meio de rabacô. prostituição. Rabanaia, Ele teve que rabanaia. crescer no meio de pecado. Entenda que você é luz e você é
a sua luz está crescendo Glória a no Deus. meio do pecado, nesse mundo de tribulação, nesse mundo de pecado, nesse mundo de prostituição. A tua luz está brilhando, crescendo. Moisés, ele teve que crescer no meio dos lixos. Glória a ti, Jesus. É glória a Deus, Ele eu teve estou que aqui, crescer no meio de Senhor. porcaria. Glória a Deus. Mas no meio de porcaria foi que ele se estruturou. Aleluia. Onde você está, muitas vezes, você fala, Senhor, estou no meio. Aleluia, Onde só tem Senhor. lixo, onde só tem Meu Deus do prostituição, céu. onde tem Aleluia. pecado, mas você ainda está sendo a luz. desse Aleluia. Glória a meio. Deus. Eles estão olhando para você, estão com o coração pecaminoso, com o coração angustiado, o povo, mas ainda estão olhando para você. Ele é luz. Aleluia. Ele não caiu em pecado, ele não caiu em prostituição, Oh, Aleluia. aleluia. ele não Deus. caiu em conversinha. Glória a Deus. Ele não está vindo com a gente. Aleluia. Entenda uma coisa que vai começar a ficar diferente. Aí Aleluia. você vai começar a virar espelho. É colocar no espelho aquela pessoa que está olhando você e dizendo: olha, ele não se contamina com as coisas desse mundo. Ele não se contamina com o pecado. Ele não se contamina com a prostituição. Ele não se contamina com fofoca. Aí você começa a ser espelho. Eu quero ser igual a ele. Aleluia. Espelho, você Senhor. começa a ser espelho. Você começa a ser espelho da tua casa. Olha, minha mãe ora, minha mãe, ela é cheia de saúde, cheia de vigor. O que está acontecendo? A minha mãe é abençoada. Eu quero ser igual a minha mãe. Aleluia. A minha mãe não fala palavrão. Glória a Minha mãe não briga com Deus. meu pai. É o Ela tem uma peso, paciência Senhor. tremenda lá pra camarai. Aleluia. Meu pai vem com afronta sobre a vida dela, mas ela não se deixa oprimir. Ela não se levanta contra ele. Eita palavra linda. Glória a Aí vem no Deus. meu coração dizendo: Aleluia. entra no quarto, fecha a tua porta. Olha o que Deus está Aleluia. falando para mim. Oh. Muitas vezes tu entra no teu quarto, fecha a porta e chora sozinho. Aleluia, Senhor. Mas não deixa a Abracai. Aleluia. Não deixa que alguém veja que o sofrimento Aleluia. está se expandindo sobre a tua Aleluia, vida. Mas Deus me Senhor. trouxe aqui para dizer: eu estou contigo. Eu sei, Não te Senhor. deixarei de Eu maneira sei, nenhuma. Oh, glória a Estou do Deus. teu lado, Aleluia, fortalecendo. Eu creio, meu Eu estou Deus. contigo no meio desta angústia. Aleluia. No meio desta fase. Está difícil. Aleluia. Não se preocupe, eu estou contigo. Glória a Deus. A estrutura da tua base é forte para aguentar isso que você Aleluia, tem. Senhor. Sobre essa estrutura foi colocado algo precioso, meu querido. Aleluia. Alguém está olhando para fora. Muitas vezes o concreto está até arrebentado. Lá de fora o bloco está até quebradinho, mas por dentro o ferro está perfeito. Oh, glórias. A tua Aleluia. estrutura é Deus. Creio, Deus. O que está te É segurando Deus, é Senhor. É Deus. Deus. Aleluia, Jesus. O que está te fortalecendo por dentro é Deus. Aleluia. É o ferro da tua vida, meu Glória a querido. Deus. Pode tentar acabar com o concreto que está por fora, a pintura que está por fora, mas não consegue afetar o ferro, a estrutura que é Deus. Sobre a tua vida tem o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alabracamandarai, subedecai, Oh, manderetai, aleluia. esteca, Alabandarabachai. manderecai, vai, tu, candarabandera. Oh, glória, glória a Deus. Alabracamandara, subferca, Eu manduidelai. creio, Pai. Decamanda, sub que amandarai. Aleluia. Ah, sui de calamandarai, cai, sui de canta. Oh, aleluia. Oh, Deus tremendo, Deus de poder. Ala, camando e decai. Deus está mandando dizer para o anjo desta igreja aqui que Deus está trazendo um povo para aqui, Glória a Deus. para ajudar. Homens de outros ministérios que estão soltos aí, largados, que estão sem rumo. Deus está mandando dizer para ti que está trazendo para cá para fortalecer, para te ajudar. Aleluia, Senhor. Porque muitas vezes você está dizendo: Senhor, eu estou sozinho nesse ministério. Alabracamandarai. Aleluia, Senhor. Eu estou sozinho nesse ministério. Alamandara sube, mas Deus está mandando dizer para você:
que Deus está preparando homens e mulheres para esse lugar, Aleluia. para te ajudar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Homens que têm compromisso com o Evangelho. Eita Deus. Homens e mulheres que têm compromisso com a obra de Deus, que têm amor. Deus está trazendo para cá. Aleluia. E não vai demorar muito não se preocupa. Deus tem ouvido as suas orações. Aleluia. Tem ouvido o clamor deste lugar. Creio, Deus. E Deus está se movimentando Aleluia, a favor Deus. desta obra. Eu creio, Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Moisés se levanta para aquele povo. E Deus faz um trabalho tão grande, porque eu entendo que quando Deus ele quer agir a favor do seu povo, ele faz um movimento. E Faraó não acreditava naquilo, porque Faraó acreditava nos seus deuses, deuses do seu pai, seus pais. Esqueceu que quando Faraó estava no Egito lá, que tentaram acabar com o ministério de José, Deus se levantou a favor. Se levantou a favor. Se levantou a favor. Aleluia, a Deus. A José. A Bíblia vai dizer que Deus se levanta a favor do seu povo. Aleluia, Jesus. Faz um movimento muito grande. Manda praga para lá. Entenda que Deus faz um movimento muito grande. Deus manda gafanhoto. Da onde vem não sei. Mas se precisar, Deus age. Deus tira da onde não tem. Deus faz nascer, dá crescimento. Eu fico analisando da onde vem aqueles gafanhotos para acabar com aquela plantação inteira. Eu fico analisando da onde vem aquele tanto de sapo de rã, da onde vem aquele sangue para acabar com aquela água inteira. Mas eu achava interessante que o sangue afetava Aleluia. o povo de Faraó, mas não afetava o povo de Deus. Escolhido assim, meus queridos. É, Jesus. Lá fora pode estar chovendo canivete, mas o servo de Deus está aqui protegido. Aleluia. Eu achei interessante porque o Brasil passou por uma crise enorme. Passou por uma crise tremenda. Mas o povo de Deus ainda estava de pé. Aleluia. O povo passou por uma crise enorme aí fora. E falou assim, o Brasil agora está acabando. Mas o povo de Deus ainda estava de pé. Aleluia, Deus. Você abriu o Facebook, estava lá um servo de Deus contando um testemunho. Mandando mensagem pelo WhatsApp, estava lá o povo de Deus contando testemunho no meio da crise. Eu estava dizendo que Deus abriu porta de emprego no meio da crise. Aleluia. Deus prosperou o povo de Deus no meio da crise. O povo, entenda que o povo do Egito estava sendo oprimido. Aleluia. Mas o povo de Israel estava crescendo. A Bíblia vai dizer que quanto mais o povo era oprimido, o povo mais crescia. Eita Deus. Quanto mais matavam as crianças, homens, o povo crescia. A Bíblia, a história mitológica vai dizer, sabe o quê? Que eles começaram a dar, sabe o quê, para o povo? Eles começavam a dar folha, alface, cebola para o povo. E começaram a tirar as carnes do povo. Não, faz o seguinte, tira aquilo que traz fortalecimento para o povo, que o povo vai começar a morrer de fome. O povo não vai começar a morrer no meio do trabalho. Eles vão estar oprimidos, eles vão começar a morrer. Mas quanto mais tirava do povo, Deus dava fortalecimento. Oh, aleluia. Eu fico imaginando o povo comendo cebola. Era a cebola mais gostosa que tinha. Era uma pera. Nossa, Deus colocava um temperinho na cebola. Deus colocava um temperinho nas folhas. Oh, glória. E o povo engordando, o povo fortalecendo, o povo mais bonito, o povo dando mais filho, o povo crescendo. E o povo do Egito dizendo o que é que está acontecendo. Estamos dando mais trabalho para eles, mas eles não param de ter filhos. Era para eles chegar em casa cansado, fadigado, mas o povo ainda tinha fortalecimento para fazer filho. É isso, meu querido.
Que Deus é esse? É o maná. Que Deus é esse? Aleluia. É o Deus que eu conheço. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus que faz do impossível possível para o seu povo ser abençoado. Aleluia. O Deus que faz do impossível acontecer possível para que o povo dele venha ser abençoado. Aleluia. O povo não tinha estrutura nenhuma, mas Deus começou a dar estrutura. Aí eu aprendo uma coisa: quando o povo estava sendo escravizado, Deus estava ensinando para o povo. Aleluia. Começa a estudar esse versículo capítulo por capítulo, meu irmão, para você ver. Quando o povo estava sendo oprimido no Egito, quando eles estavam passando por calor, aprendendo a tomar pouca água, comer pouco, andar mais, trabalhar mais, Deus estava ensinando para eles andar no Egito. Aleluia. Para eles comer pouco no Egito, andar na caloria do Egito, andar no frio do Egito. Eles estavam ensinando, Deus estava ensinando: olha, primeiro eu tenho que estruturar o meu povo. Eu estou estruturando eles no Egito para eles andarem no deserto. Aleluia. Entenda uma coisa. E você muitas vezes pensa: pai, eu estou no Egito de tribulação, não se preocupa que está vindo no deserto. Mas Senhor, vai vir mais tribulação, não se preocupa. Porque no deserto ninguém fica desamparado. No deserto tem maná, tem Aleluia. água, tem coisas que só o crente compartilha com Deus. Aleluia. No deserto você está: ah, pai, eu estou na escola do Egito. Calma, que tu está indo para a faculdade do deserto. Tu vai se formar na faculdade do deserto. Aleluia, Deus. Mas Senhor, eu passei por uma tribulação no Egito e vou ter que sofrer no deserto. Mas entenda uma coisa: que no Egito Deus está te dando estrutura. Aleluia. Estrutura. Ele está ficando calado, Ele está te olhando. Mas quando você vai sair do Egito e para o deserto, Ele vai estar contigo. Aleluia, Deus. Entenda a diferença? Que Ele vai andar contigo. A Bíblia vai dizer que quando estava um sol escaldante, Deus ele veio com uma nuvem no meio do povo. Imagina aquele povo enorme e aquela nuvem, o sol do lado, o sol do outro, e aquela nuvem lá protegendo Aleluia. aquele povo. Fala que quando era noite, que estava frio, vinha aquela tocha de fogo aquecendo o povo, esquentando o povo. Agora imagina o povo lá no deserto, vinha carne fresquinha do céu o povo comer. Glória. Quando o povo estava com fome, vinha pão quentinho do céu para o povo comer, maná do céu. Quando o povo estava com sede, vinha água do pão onde o povo não pensava que vinha. Aleluia, Deus. Tinha rocha, pedra, mas da rocha, da onde eles não pensavam que havia água, que olhava para um lado e para o outro dizendo: só tem deserto, só tem areia, só tem pedra. Deus fazia minar água. Aleluia, Deus. Para o povo beber. E era água fresquinha. Entenda. Você está passando por esse Egito, mas irmão, você está pregando que eu estou no Egito, agora eu vou para o deserto. Ave O Maria. que é isso? É no deserto que você ganha. É no Aleluia. deserto que você aprende mais. Aleluia. É no deserto que você é abençoado. Deus, É no deserto que as bênçãos vêm sobre a tua vida. Aleluia. É no deserto que as tribulações vão embora. Aleluia. É no deserto que você tem intimidade com Deus. Aleluia. É no deserto que você fala com Deus. É no deserto que Deus ele vem intimamente falar contigo. Aleluia. É no deserto que você não é desamparado de maneira nenhuma. É. Oh, Senhor. O Senhor é tremendo. Tem muita gente que fala assim: eu estou passando no deserto de Deus. Não está passando, não. Tu está no Egito ainda. O deserto de Deus é lugar de bênção. Tem tribulação, mas tem bênção também. Aleluia. No Egito só tinha tribulação. No Egito só tinha prova. Mas no deserto tem bênção. Aleluia. No deserto tem intimidade. Aleluia. No deserto Deus fala contigo. Glória a Porque a Deus. Bíblia vai dizer que o tempo que o povo passou no Egito, eles só oravam e Deus não falava com eles. Mas a partir do momento que eles foram para o deserto, Deus falava com o povo. Aleluia. Deus abençoava o povo. Deus agia pelo povo. Verdade, Pai.
Entenda uma coisa, que Egito é coisa para tribuloso, não é? Lugar aonde você aprende, lugar onde o atribuloso está para aprender. Mas quando ele se toca aqui no Egito, ele está tribuloso, que ele vai para o deserto, ele começa a ser mais abençoado. Aleluia. No deserto ele tem intimidade com Deus, ele tem tudo que ele não tinha no Egito. No Egito Deus não falava com ele, mas no deserto Deus falava com ele. Aleluia. No Egito, Deus, ele fortalecia a carne do povo. Ele fortalecia, mas quando ele chega aí para o deserto, Deus começa a fortificar pessoalmente. Aleluia, Deus. Meus queridos, nesta manhã a palavra que Deus trouxe ao meu